Olá, pessoal. Nós iremos agora estudar a nossa aula de Física 2 do terceiro bimestre, onde nós iremos abordar um assunto que vai estar bastante atrelado com o assunto anterior, que foi as ideias iniciais sobre energia, certo? Que é o trabalho de uma força, tá? Então, o que é o trabalho de uma força? Aqui a gente vai observar que vamos dar uma lida nesse texto para entendermos melhor o significado, tá? Então, a quantidade de energia adquirida ou transferida por um corpo pode ser quantificada pela grandeza chamada trabalho de uma força. Então, o movimento, né, que vai gerando através da transformação da energia, a forma que é calculada é através do trabalho de uma força, certo? Então, o trabalho é uma grandeza escalar, que pode ser tanto assumir valores positivos como valores negativos, que mede o efeito da ação de uma força sobre um corpo ao longo de um deslocamento, certo? Então, no caso, o corpo tem que estar em movimento para que nós possamos entender esse conceito de trabalho, tá? Então, basicamente, o trabalho indica se a força atuando sozinha contribui para acelerar o corpo com ganho de energia ou para retardar o corpo com perda de energia. Então, o que isso quer nos dizer? Que se o corpo acelerar no momento da execução do trabalho, o corpo vai ganhar energia. E se for para retardar, perde energia. Aí aqui as observações, certo? Isso aqui é uma ilustração de um carrinho de roda, um carrinho simples, certo? Ele está mostrando que o seguinte movimento. Ele está se deslocando para a direita, de maneira horizontal, na direção ΔS, certo? Então, durante esse deslocamento, existem três forças que são aplicadas, certo? Que são a força-peso, que é aquela força gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo, atraindo para o solo. A força normal, que é a força que faz o movimento oposto à força-peso, certo? Como também a força aplicada por uma menina que forma um ângulo, né? Então, esse carrinho, teoricamente, tem uma corda e tem uma criança puxando esse carrinho. Aí, se a gente observar como ela precisa puxar um pouco para cima, forma um ângulo aqui. Então, esse ângulo aqui vai ser que a gente vai usar para trabalhar o cálculo do trabalho, certo? Então, continuando ainda, a gente vai entender algumas conclusões dessa situação, tá? Primeira coisa, que a força normal, que é esse N com a seta verde, e a força peso, que é a força vermelha, não exercem efeito no movimento. Por quê? Porque esse movimento que a menina está fazendo, ela está sendo horizontal para a direita, certo? Então, nesse tipo de caso, as forças aqui são nulas, ou seja, é igual exatamente a zero. Por quê? Porque, no caso, não tem força aí, nesse caso, puxando nem para o solo e nem a força normal fazendo a trajetória inversa. Aqui vem dizer o seguinte: a força F exerce o efeito de acelerar o corpo. Por isso dizemos que ela realiza um trabalho motor, né? Então, quando o trabalho é motor, o resultado é positivo, certo? Então, o que é que acontece? Como a menina, teoricamente, puxa o carrinho vai começar a se movimentar, vai ganhar força, e o que é que isso vai acontecer? E vai se transformar em energia cinética, ou seja, o movimento do carrinho. Então, o que é que isso quer dizer? Que, graças ao puxavante da menina, certo? O que é que acontece? O trabalho, nesse caso, é chamado de trabalho motor. Aí aqui é outra observação que diz o seguinte:
quanto maior for a intensidade da força, maior será seu efeito em acelerar o corpo e, portanto, maior será o trabalho por ela realizado. Então, o que é que a gente consegue entender em relação a isso? É que quanto mais força a menina colocar na corda, o que é que vai gerar? O carrinho vai andar mais rápido, maior vai ser a aceleração e ela teve mais trabalho para que isso acontecesse, em outras palavras. Continuando as observações, a gente vai ver o seguinte, que a inclinação da força F também exerce influência. Né? É igual a zero. Quando é que um ângulo é igual a zero? É que a gente está puxando horizontalmente no deslocamento. É como se o ângulo tivesse aqui, exatamente nessa linha preta aqui, ó, nessa seta preta, melhor dizendo. Então, o que é que acontece? Esse corpo está sendo puxado em uma linha reta, que esse ângulo é zero. Então, quando isso acontece, o que é que a gente vai começar a entender? É que a força vai ser maior e o deslocamento vai ser mais satisfatório, certo? Já quando o ângulo for maior que 90 graus, onde é que é maior que 90 graus? É porque, no caso aqui, a seta preta ela está além da força normal. A força normal, ela forma um ângulo de 90 graus com deslocamento, certo? Mas como aqui a força está ao contrário, certo? Passou dos 90 graus, que era para ser o limite aqui a seta verde da força normal, então o que é que acontece? Essa força aí, ela não está permitindo com que o deslocamento à direita fosse tão eficiente como na figura anterior, porque teoricamente essa força está puxando para a esquerda, ou seja, está havendo uma, vamos dizer assim, numa linguagem popular, uma briga das forças, ou seja, quem tiver a maior força é para onde vai movimentar esse corpo, certo? Então, quando isso acontece, o tipo de trabalho é chamado de trabalho resistente. E o trabalho, quando ele é resistente, vem dizer, o sinal dele será sempre negativo. Quando o trabalho for motor, o trabalho será sempre positivo, certo? Aí aqui a gente vai ver o trabalho de uma força constante. O que é algo constante? É algo que não varia, certo? Então, para calcular o trabalho de uma força constante, basta a gente trabalhar com essa fórmula aqui, certo? Que é tal igual a F vezes delta S vezes cosseno de alfa. Tal. Essa letra aqui é uma letra grega chamada tal, que é equivalente ao T nosso do alfabeto, certo? Então, o trabalho vai ser igual ao valor da força vezes o valor do deslocamento, quanto o corpo se movimentou, vezes o cosseno do ângulo, certo? Então, como é que se mede o trabalho de um corpo? O trabalho de um corpo, de uma força constante, como de uma força variável, que é o que a gente vai ver posteriormente, ela é determinada numa grandeza chamada Joule, certo? Então, o que é que acontece? Aqui a gente começa a compreender que quanto maior for a intensidade da força e maior for o deslocamento, né, ou seja, maior será o módulo do trabalho realizado. Então, o que isso quer que nos dizer? Que quanto mais força eu colocasse naquela corda, é aquela parte que eu acabei de mencionar antes. O carrinho vai se movimentar com mais velocidade, certo? Em outras palavras, maior será a quantidade de energia transferida de um corpo para outro. Ou seja, a menina, teoricamente, quando estava puxando lá, ela transferiu o quê? Energia para aquele corpo. Então, além disso, o sinal de trabalho depende apenas do sinal do cosseno. Aí é onde a gente vai ver. Quando é que um trabalho é motor, revisando? É quando o resultado for positivo, certo?
Então, quando o resultado for positivo, o trabalho é motor, ou seja, o corpo vai ganhar aceleração. Caso o trabalho seja negativo, então o trabalho vai ser chamado de trabalho resistente, ele vai seguir o trajeto contrário ao movimento proposto. Aí o que é que acontece? Tudo isso quem vai dizer é o cosseno de alfa, que pode ocorrer em 3 situações. A gente vai agora mencionar. Primeira situação é quando o alfa está entre 0 e 90 graus. Então, quando o alfa estiver entre 0 e 90 graus, isso quer dizer que o cosseno vai ser positivo e, consequentemente, o trabalho vai ser chamado de trabalho motor. Ou, em outras palavras, de 0 até 89 graus, para ser mais preciso, dentro da margem natural, certo? Caso o alfa seja exatamente 90 graus, o trabalho é nulo, ou seja, não aconteceu absolutamente nada, que é aquele caso da força normal e do corpo, né? Então não houve trabalho, tá certo? E temos também quando o valor do ângulo do cosseno foi entre 90 e 180, né? Maior que 90, por exemplo, a partir de 91 até 180, o cosseno será negativo, certo? Então, partindo disso, o trabalho será resistente. Então, quando é que o trabalho é resistente? Quando o cosseno estiver entre 91 e 180 graus. Aí aqui, o que é que acontece? Quando o trabalho é resistente, o corpo transfere energia para quem aplica a força, ou seja, o movimento ao contrário, né? Então, ó, esse corpo aqui que estava o deslocamento conforme a seta azul, mas o trabalho resistente está fazendo com que esse deslocamento seja mais demorado. Então, isso acontece mediante ao sinal do cosseno. Pronto, agora a gente vai ver aqui na prática, certo? Como trabalhar com essa situação. Aí vem dizer aqui, uma pessoa puxa um carrinho de feira de 5 quilos, né? Um carrinho com 5 quilos. Ela aplica uma força de 15 newton que forma um ângulo de 45 graus com a horizontal, né? Então, a horizontal, podemos dizer o chão. Então, quando levantou o carrinho de feira, inclinou num ângulo de 45 graus. Essa pessoa ela fez um deslocamento de 50 metros e o carrinho sofre também uma força de atrito de intensidade 3 newton. A gente vai destacar isso aqui daqui a pouco. Contrário ao movimento, ou seja, se eu estou me deslocando para a direita, a força de atrito faz o movimento oposto para a esquerda. E se fosse a esquerda, a força de atrito seria para a direita, certo? Aí é importante nós sabermos o cosseno de 45. Em todas as atividades eu estou colocando esses dados do cosseno para facilitar, certo? E esse G aqui, que é a aceleração da gravidade, que é a força de atração da Terra para atrair o corpo ao Sol. Então aqui, calcule o trabalho realizado pela força que a pessoa aplica ao carrinho, na letra A. Então a pessoa está aplicando uma força lá no carrinho, e essa força foi medida em 15 newton, certo? O deslocamento de 50 metros e o cosseno da questão de 0,71. Substituindo na fórmula, F igual a 15 vezes 50 vezes 0,71, e a gente calculando rapidamente na calculadora, resultou em 532,5 Joule. Então, quer dizer que o trabalho exercido por essa pessoa sobre o carrinho foi de 532,5 Joule. Já na letra B, ele está pedindo a força normal. O que foi que eu falei? A força normal, enquanto a força-peso atrai o corpo para o solo terrestre, a força normal faz o movimento inverso da força-peso. É como se quisesse levantar esse corpo, teoricamente. Então, como a força normal, eu falei antes, sempre vai ser um ângulo de 90 graus, desde que o movimento seja horizontal, o cosseno de 90 graus é igual a zero, como eu destaquei.
a força que a pessoa exerce sobre o carrinho não muda e o deslocamento não muda, só mudou o cosseno por quê? Porque é o ângulo da força ao qual a gente vai analisar. Tendo em vista que o cosseno de 90 é zero e o conceito matemático diz que todo número multiplicado por zero se anula, então quer dizer que o trabalho na força normal foi um trabalho nulo porque resultou em 0 joule, certo? Já o item C é a força de atrito. Então, o que é a força de atrito? A força de atrito ela faz um movimento justamente resistente. Ele faz um movimento resistente à força que a pessoa está exercendo ali, no caso, sobre o carrinho da feira. A força de atrito ele faz o movimento ao contrário, ou seja, ele tenta impedir essa questão do carrinho se locomover, certo? Aí o que é que acontece? Como a força de atrito ele entra no caminho oposto, então o ângulo vai ser 180 graus. 180 graus, o cosseno dele é menos 1, tá? Aí a gente vai ver o seguinte, ó, a força de atrito do movimento foi de 3 newton, né? Então aqui tem esse dado, é importante a gente ver que a gente não vai poder utilizar o 15 newton como a gente trabalhou antes, certo? Então, por quê? Porque a força de atrito ela foi menor, 3 newton, é 3 vezes 50, porque o deslocamento não deixou de ocorrer, vezes menos 1. Então, quando a gente multiplica 3 vezes 50, dá 150. Como nós temos um número negativo, vai ficar menos 150 joules. Aqui, nesse caso, é o que a gente chama de um trabalho de resistência. Então, a pessoa aplicou um trabalho, né, executou um trabalho de 532,5 joule e a força de atrito retirou desse trabalho 150 joules. Aí agora, na letra D, a questão pede da força resultante que atua sobre o carrinho. Então, quando a força aqui sobre o carrinho, o que isso quer dizer? Que eu vou pegar a força que a pessoa aplicou e tirar 150 do atrito. Quando eu fiz isso, resultou em 382,5 joules, certo? Então, quando pedir a força resultante, você sempre vai botar a força do deslocamento, do movimento, menos a força de atrito. Então, quando isso acontece, você obtém essa diferença. E aqui agora, nós vamos ver o trabalho de uma força variável, que a fórmula é a mesma, certo? Não altera, mas a única coisa que a gente vai observar é que, quando a gente trabalha com a força variável, essa parte da fórmula, F cosseno de vezes cosseno de alfa, ela é chamada de componente tangencial e é substituída por Ft, certo? E isso só ocorre quando o trabalho de uma força for variável, certo? Então, que é de fato a responsável pelo trabalho da força. Então, quem é responsável pelo trabalho da força? É a força aplicada multiplicada pelo cosseno do ângulo. Então, quando isso ocorre, a componente tangencial é justamente a parte que é responsável pelo trabalho, certo? Então, sabendo disso, quando a gente substitui F cosseno vezes cosseno de alfa pela sua componente tangencial, não muda absolutamente em nada a fórmula, somente a expressão de nomenclatura que a gente conhece. Mas aqui a gente tem algumas considerações. Observando que, quando a força é constante, que foi o caso do exemplo 1, certo? O gráfico de uma questão de trabalho de força, ele vai ser sempre uma linha reta representada pela linha vermelha, certo? E como é que se resolve, obtém o trabalho? Ou pela fórmula, ou pelo cálculo da área aqui, que é multiplicar
o deslocamento pelo seu componente tangencial, que é F vezes cosseno de alfa. Então, multiplicando esses dois valores, é o trabalho de uma força constante, certo? Já no trabalho da força variável, observe que não é uma linha reta. Ora a força sobe, ora mantém-se constante, ora desce e faz um movimento de acordo com o problema envolvido, certo? Aí o que é que acontece? Para calcular o trabalho de uma força, a gente vai observar aqui, devemos conhecer o comportamento de seu módulo. Se for constante, pela fórmula se resolve, certo? Então, qual é a fórmula do trabalho? É força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas se for variável, você vai olhar a figura que o gráfico formou e vai calcular a área, certo? Da figura formada pelo gráfico. Então, por isso que é importante estar de olho nesse detalhe, certo? Que área de figuras planas. Então, a gente pode formar retângulos, mas aí o retângulo a gente já vê que é o caso de força constante. Mas pode formar trapézios, triângulos ou outras figuras aí, certo? Que é o que a gente vai ver no exemplo que nós iremos abordar agora. Aqui vem dizer o seguinte: a força aplicada pelo um cabo de um elevador varia de acordo com o gráfico a seguir. Então, ó, inicialmente, nos primeiros 4 metros, ó, a força subiu, certo? Ó, entre 0 e 4 metros, o que é que aconteceu? A linha há uma constante, uma subida aqui na força, certo? A força sai de 0 para 400. Aí o que é que acontece? A partir do 4º metro até o 8º metro, a força se manteve em 400. Quando passou dos 8 metros para 10, o que foi que aconteceu? A força do elevador zerou, ou seja, anulou. Quer dizer que parou aí. Aí o que é que ele está querendo dizer aqui para a gente? Sabendo que o elevador tem 200 quilos, a massa do elevador, determinar o trabalho pela força. Aqui a gente já vê claramente que não é uma força constante, devido à oscilação das linhas, certo? Então é uma força variável. Aí aqui o que é que acontece? Aqui a gente vai observar essa região interna. Essa região interna. E essa figura matematicamente ela é chamada de trapézio. E para calcular a área desse trapézio, nós utilizamos essa fórmula aqui, que vem dizer que vai ser a base maior. Qual é a base maior do trapézio? É o eixo do deslocamento, certo? Mais a base menor, que é esse pedacinho aqui, certo? A altura já está sendo designada e pego isso tudo e divido por 2. Aí, partindo disso, a gente vai ver que a base maior é 10, porque é de 0, foi onde iniciou o trajeto, e 10 foi onde terminou. Então, de 0 até 10, então quer dizer que a base maior mede 10, a base menor mede 4, por quê? Porque foi do 4º metro ao 8º metro que ela se manteve constante aqui, ó. Então, a gente faz o quê? Quanto dá 8 menos 4? 8 menos 4 é igual a 4, ok? E H, que é a altura do trapézio do gráfico, é 400, que foi a partir do momento que, quando o elevador sai do repouso, em 4 metros de deslocamento, ele sai de 0 até 400, que é o ponto mais alto. Então, o ponto mais alto aqui que formou essa base é H400. Agora, só é substituir. Então, B vale 10, o B maior, mais 4 do B menor, vezes H, que são 400. Aí vai ficar 10 mais 4, vezes 400 sobre 2. Aqui tem várias formas de fazer. Você pode dividir logo 400 por 2 e o resultado multiplicar por 14, certo? Como eu fiz.
Aí fica a critério do estudante, certo? Mas matematicamente, você resolve primeiro o cálculo que está entre parênteses, né? 10 mais 4, 14, aí 14 vezes 400 sobre 2. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei 400 e dividi por 2 para facilitar a minha vida, certo? Que deu 200. Mas, ô professor, se a gente dividisse 14 por 2, ia dar o mesmo resultado? Ia, porque ia ficar 14 dividido por 2 ia dar 7. Quando fosse multiplicar por 400, resultaria em 2.800 joules da mesma forma, certo? Então, isso aí vai de acordo com o estudante. Então, pessoal, desde já, as aulas já se encontram no Google Classroom e nos grupos de WhatsApp, certo? Então, você que faz as atividades no Google Classroom, continue fazendo por lá mesmo. Os alunos que não têm acesso ao Google Classroom, mas têm acesso ao Zap e estejam no grupo do tarde e noite da escola, vocês podem baixar o material e enviar as respostas para o meu privado. E se você não fizer parte de nenhum desses dois grupos, procure a escola para buscar as atividades lá, certo? E respondê-las. Então, desde já, agradeço a atenção de vocês e bons estudos.